Olá, boa tarde a todos. Prazer em estar aqui com todos vocês que são interessados nessa temática, inovação, transformação digital, governo digital. Bom, eu vou iniciar aqui com a apresentação, né, que esse é o 4º encontro com o Cefosp, com o tema Inovação Pública e a Construção de Futuros, que tem o objetivo de promover um amplo debate para valorizar o conhecimento acadêmico e as experiências em projetos de inovação, buscando cada vez mais consolidar a integração do governo com a academia. Então, esse debate, né, esse evento aqui, ele vai contar com a participação de 3 experientes profissionais, acadêmicos, que eu vou apresentar logo em seguida. Mas antes, eu agradeço à diretoria do Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos de Pernambuco, a doutora Ana Lúcia Cabral, pelo convite para mediar esse evento. Eu sou Álvaro Pinheiro, sou analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, coordeno a CSI, que é a Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação da Procuradoria-Geral do Estado, Pernambuco, e estou aqui para fazer essa mediação com esses grandes debatedores que vão estar aqui presentes. Eu saúdo, eu agradeço a presença de todos aqui, dos debatedores, do público, dos coordenadores do Cefosp, da equipe técnica, de todos que têm interesse nessa transformação digital, do governo digital. E aproveito para ressaltar alguns pontos, né, que esse debate ele será disponibilizado no site oficial do Cefosp, no YouTube. Ele também vai disponibilizar certificados, vai ter o link na descrição para quem quiser tirar o certificado de participação desse evento. E eu vou apresentar agora os debatedores, né? Então, primeiro será Hugo Medeiros, que é gestor governamental de planejamento da CEPLAG, orçamento e gestão, e doutor em educação. Ele é diretor de estratégias de inovação e ambiente legal para inovação da Secretaria de Tecnologia e Comunicação, a SECTIC, e membro da Usina Pernambucana de Inovação. Ele atua também como professor convidado no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade de Pernambuco e na pós-graduação da FAFIRE. Então, esse vai ser um dos nossos debatedores. O próximo é Genésio Gomes, que é doutor em Ciência da Computação e professor de empreendedorismo na Universidade de Pernambuco. Ele coordena Células Empreendedoras, que é um programa que visa o desenvolvimento de ecossistemas na educação criativa, na academia, no governo e na indústria. Ele é embaixador do Campus Party, que é um dos maiores, se não o maior evento de inovação do mundo, vale salientar. E, por fim, teremos Rômulo César, que é doutor em Ciência da Computação, professor da Universidade de Pernambuco, diretor de Tecnologia da IDI2UIN e consultor de processo de negócio, educação e inovação, com experiência na área de engenharia de software, engenharia de requisitos, automação de processos e integração de sistemas. Bom, só para explicar, contextualizar como é que vai ser esse debate, cada um dos apresentadores, eles vão ter 20 minutos para fazer as suas exposições. No intervalo, faço algumas considerações e passo a palavra para o próximo, e teremos, no final, 30 minutos de debate para perguntas e respostas, que vocês fiquem à vontade de participar, porque isso é um debate, então a gente precisa enriquecer o debate com a participação de todos vocês. Então, eu passo agora a palavra para o professor Hugo. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro agradecer o convite do Cefosp, dentro dessa parceria que a gente está, Cefosp e Usina Pernambucana de Inovação. A gente está começando uma série de ações para levar uma formação em inovação pública para os servidores e servidoras do Estado, e essa ação aqui, ela dialoga com esse nosso acordo, para que a gente comece a discutir temas que são relevantes para a inovação pública.
Bom, como o Álvaro já me apresentou, eu sou Hugo Medeiros, eu sou gestor governamental e atualmente estou como diretor de estratégias de inovação e ambiente legal para inovação lá na SECTI. Bom, então vamos começar conversando aí um pouco sobre a usina e usar a usina para introduzir alguns conceitos que são bem importantes para a inovação pública. Então, primeiro, onde é que a usina se insere, né? As coisas, a gente fala muito isso em inovação, os ecossistemas de inovação, eles são vivos e eles sempre se relacionam com outros objetos, outras estruturas e assim por diante. Então, a usina, ela se relaciona muito fortemente com a estratégia de ciência, tecnologia e inovação de Pernambuco, criada através do Decreto Estadual 45314, a SCTI, e o nosso Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a LC 400 de 2018. Então, a usina, ela nasce oficialmente dentro do nosso Marco Legal como hub de inovação pública de Pernambuco. E ela também dialoga com algumas leis federais, sobretudo a Lei 14.129 deste ano, que é a Lei de Governo Digital, que reconhece a existência de laboratórios de inovação no setor público, e inclusive atribui a eles algumas capacidades, como, por exemplo, realizar experimentos. E a LC 182, deste mesmo ano, que é o Marco Legal das Startups. Ela traz uma nova forma de contratação, a partir da qual agora o governo ele pode contratar uma startup diretamente com algumas facilidades. Então, é nesse contexto de mudança de ambiente legal, de mudança de regulação, para uma inovação pública mais potente que a usina se insere. E o que é a usina? Ela foi criada através do decreto que regulamenta o nosso marco legal. Então, a nossa LC 418, ela tem um decreto. E a usina ela é um hub de inovação pública. Então, para quem conhece um pouquinho mais de inovação, sabe que a gente tem uma tipologia aí de ambientes de inovação. A gente tem incubadoras, a gente tem hotéis de projeto, a gente tem lotes de inovação, a gente tem centros de inovação, a gente tem parques tecnológicos, a gente tem uma série de coisas. A gente tem redes, por exemplo, de inovação, a gente tem convênios, a gente tem hubs. Os hubs são unidades que ajudam outras a fazer inovação. Então, a ideia da usina é conectar os diferentes laboratórios de inovação do setor público, do Poder Executivo Estadual e também de outros poderes localizados em Pernambuco, de município, por exemplo, do Poder Judiciário, Tribunal de Contas e assim por diante, com dois focos. Então, quando a gente fala em inovação pública, o que a gente está querendo dizer é, sobretudo, inovação governamental, que essa assim, bombou bastante na pandemia, com a transformação digital do governo, a aceleração do governo digital, mas também, além da digitalização do serviço, além da transformação digital, além da TIC, o governo rever os seus processos, o governo se aproximar do cidadão, da cidadã, ele buscar uma forma diferente de fazer política pública, tudo que ele melhora o governo. E tem um ramo, que também é de inovação pública, que é a inovação social, também conhecida como inovação de impacto social. Aí a gente está falando da política pública em si, em levar resultado para a população, em buscar sustentabilidade, em mudar a vida das pessoas, em criar políticas públicas melhores. Então, Pernambuco tem uma longa tradição nesses dois ramos. A gente tem diversas ações de inovação governamental, de digitalização, etc. E a gente tem à vanguarda também diversas políticas públicas, diversas coisas que mudaram políticas públicas, que trouxeram inovação social. Eu vou destacar só uma, a educação integral. Então, hoje, Pernambuco é o estado que tem mais matrículas, tanto no absoluto quanto no relativo. A maior parte da rede de Pernambuco hoje de ensino médio é integrada e assim por diante. Então, a ideia do Hub de Inovação Pública Usina é ajudar os laboratórios que estão nos órgãos a fazer inovação social e inovação governamental. Então, o nosso propósito é impulsionar a inovação do setor público de forma colaborativa para uma transformação social, transformação não somente digital. A gente entende que a digitalização do serviço, a transformação digital, ela é muito importante, mas ela deve ser feita sempre tendo em vista a inclusão das pessoas, a inclusão digital. Então, a digitalização dos serviços, ela não pode afastar as pessoas do serviço. A mesma maneira de incluir a pessoa que você tem no papel, no acesso a uma unidade, etc., tem que ser do serviço digital. A gente defende 4 princípios: o empreendedorismo público. Então, a gente sabe que tem servidores, tem servidoras, funcionários, militares, enfim, que trabalham no governo, que têm esse espírito de comunidade, que querem fazer mais, que querem fazer diferente. Essas pessoas, elas devem ser reconhecidas, elas devem ser estimuladas e elas devem se sentir seguras. Seguras para testar, seguras para experimentar, seguras para inovar e assim por diante.
A pluralidade, então a gente reconhece que inovação não é só TIC, inovação não é só para desenvolvedor, inovação não é só para programador. Criatividade não é um dom, criatividade é uma coisa que todos nós temos e que nós podemos melhorar, nós podemos desenvolver, nós podemos aprender. É uma coisa que a gente faz muito nas formações da usina. Então, as pessoas chegam, às vezes, com a criatividade travada e elas vão desenvolvendo aquilo ao longo dos cursos. A transformação social, que está muito ligada a um governo aberto, um governo que faz inovação aberta, um governo que abre seus dados, assim por diante, e uma mentalidade um pouco diferente em relação à adaptabilidade. Mentalidade ágil, entender que refazer planejamentos, que mudar processos, que se adaptar faz parte de trabalhar em governo e, sobretudo, de trabalhar com inovação. A nossa visão em 5 anos ser o maior hub de inovação pública da América Latina. Então, ter aqui em Pernambuco esse hub que vai permitir conectar diversos laboratórios no nosso estado. Os objetivos, o maior deles, o principal, é congregar ações de fomento, sensibilização, capacitação, orientação técnica, avaliação, reconhecimento e disseminação de práticas inovadoras em gestão para modernizar a administração e 4 objetivos secundários: efetividade do serviço público, sustentabilidade da renda do emprego, desenvolvimento da economia e o bem-estar social dos pernambucanos e das pernambucanas, que é o objetivo final de qualquer processo de inovação em governo. Então, se a gente inova o próprio governo, se a gente inova para dentro, a gente está querendo um bem-estar maior para as pessoas. Se a gente inova na política pública, aí é que a gente está diretamente buscando essa entrega. O negócio da usina, né? Como é que a usina promove isso? É disseminar a cultura de inovação, é conectar parceiros e é viabilizar a resolução de desafios de inovação pública. Então, se você está trabalhando com inovação no órgão, quer criar um laboratório, quer levar a cultura de inovação para o seu órgão, quer pensar em como resolver desafios, a usina pode te ajudar com isso. Esse é o nosso negócio, é isso que a gente faz. A usina, ela está organizada dentro do governo, são órgãos de governo, como eu falei, e ela é presidida em conjunto pela SECT e pela CEPLAG. Ela tem uma unidade técnica que fica lá na SECT, em uma das gerências da nossa diretoria, e ela tem um comitê executivo que aconselha, que é estratégico, aconselha a presidência, e tem um comitê técnico que ajuda a unidade técnica que está lá na SECT. Então, esse comitê, esse conjunto de comitês é formado pela SAD, que é a responsável pela modernização, pelos sistemas corporativos, digitalização, a ATI, que é indireta da SAD, que viabiliza toda essa transformação digital, a SDEC, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Controladoria, que é responsável pelos controles dos nossos processos, das nossas políticas, inclusive as de inovação, a FACEP, que é a nossa agência de fomento, a ciência, tecnologia, inovação, e a UPE, a nossa universidade. Então, a usina, a governança dela é estruturada a partir de um conceito que a gente chama de alocracia, em que você tem times fixos, times que tocam a usina no dia a dia. Então, a presidência, SECT e CEPLAG, se divide aí em 3 grandes times. Um time para pensar desafios, para pensar soluções, para pensar ciclos de inovação aberta. Um time para pensar a comunicação da usina e outro para pensar a evolução, o impacto, os experimentos e assim por diante. E a gente cria times de acordo com os projetos que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente está fazendo um projeto, como está sendo tocado, de biodigestores. Então, a gente monta um time com os órgãos, com as secretarias que são relevantes para aquela temática, e assim a gente vai tocando o projeto. Então, está aí o frame da usina, o nosso modo de trabalho, numa apresentação mais amigável. Ele toca 5 grandes eixos: fomento e reconhecimento, que a gente faz, sobretudo, mapeamento de iniciativas e prêmios e editais de inovação pública. Então, a usina, ela participa com a FACEP do lançamento de alguns editais, como os mais recentes que vocês devem ter visto: inovação inclusiva e inovação para o combate à extrema pobreza. E tem um atual que, dentro em breve, nós vamos estar divulgando com a FACEP, que é o de mulheres inovadoras, que é voltada para inovação em startups, enfim, que são lideradas por mulheres. Então, orientação técnica, a gente orienta os órgãos que instrumento de inovação utilizar, como fazer um projeto, conecta eles com atores da academia, de mercado e assim por diante. A capacitação, a formação em inovação pública, que é feita em parceria com o Cefosp, a disseminação e sensibilização com conteúdos e eventos de inovação como esse, e o auxílio aos órgãos para criar indicadores, experimentos e avaliarem se a inovação que eles estão fazendo
ela está ok, ela é bem-vinda, ela gerou os resultados que se esperava. Então, para fazer isso, a gente está tocando hoje 6 macro projetos: a incubação de laboratórios de inovação do setor público, a formação em inovação pública em parceria com o Cefosp, que deve ser lançado agora em setembro. Então, o auxílio em projetos de inovação aberta, tanto em governo quanto social, os eventos como esse, a articulação de redes de inovação pública e o prêmio Usina de Inovação. Então, a ideia, nessa parte mais de projetos e de orientação, é ajudar os órgãos a fazer o match entre os instrumentos legais e as soluções. Então, por exemplo, um hackathon é uma maratona de inovação aberta em que você chama estudantes, você chama as pessoas para contribuírem com o governo. Mas como é que eu faço isso em governo? Como é que eu licito isso? Como é que eu contrato? Concurso cultural. Então, a gente faz muito essa tradução de a forma de resolver do mercado, a forma de resolver da teoria de inovação e qual é o instrumento legal que o governo pode utilizar. Aí está o prêmio Usina de Inovação. Então, é um prêmio para quem tem iniciativas que já foram implementadas, uma premiação de 2.500 para o terceiro, 5.000 para o segundo e 7.500 para o primeiro. Vocês podem ver esse prêmio lá no site da usina. Então, é uma forma de reconhecer e mapear iniciativas. Além do prêmio, você ganha um selo de inovador e a sua boa prática ela entra para o portfólio da usina e pode ser levada para outros órgãos, ajudar outras pessoas. Dentro da incubação de laboratórios de inovação no setor público, o que a gente ajuda é os órgãos a justamente criarem esses laboratórios, que nada mais são do que unidades ali que vão usar metodologias de inovação para resolver problemas sociais complexos e para melhorar o serviço público. Então, a gente também ajuda os órgãos a construir esse laboratório. Esses laboratórios são muito importantes, já existem muitos aí ao redor do governo, exemplos de fora, América Latina, Brasil, outros estados, como vocês veem aí nessa mandala, e eles usam técnicas diferentes, usam expertises diferentes, tem laboratórios que são focados em aspectos legais, outros em TIC, e por aí vai. Aí está um resuminho de órgãos que já estão com a gente, já estão pelo processo de incubação, Controladoria, Secult, AGE, SECT, PGE, e a formação em inovação pública, que é o produto que dentro em breve a gente vai lançar com o Cefosp. A ideia é ter uma formação ampla, a gente já rodou esse piloto, já rodou aí com 4 secretarias, e rodou para alguns municípios, já rodou com o SEBRAE, e é uma coisa que tem ajudado bastante a formar pessoas para trabalharem com inovação pública no dia a dia, para resolverem problemas. Então, passa por conteúdos como design thinking, economia comportamental, futurismo, sistemas complexos, mapeamento de desafios, inovação, o que é inovação pública e assim por diante. Então, essa nossa formação, ela é ancorada na metodologia da OCDE, que prevê 5 grandes competências para a inovação no governo, que são interação, alfabetização em dados, foco no usuário, curiosidade, insurgência, storytelling. Então, ela é desenhada para que você saia com essas competências, tá? No nível ali básico para intermediário, obviamente, mas é uma formação grande, que tem uma carga horária legal e que dá a base dessas metodologias. E dentro da formação, um dos cursos que eu mais gosto é o futurismo. O futurismo é uma forma da gente pensar o futuro, não só, enfim, da gente e tal, não é futurologia, é o futuro do serviço público, por exemplo, para onde é que ele vai, para onde é que está apontando, e formas de planejar e tentar construir esse futuro. E aí eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra a dificuldade, muitas vezes, que nós, enquanto governo, nós temos de entender o ponto de vista do cidadão ou da cidadã. E laboratórios de inovação no serviço público, eles são muito mais sobre ajudar pessoas do que sobre construir tecnologias. Sem pessoas, sem servidores, você não tem laboratório. Sem pensar no cidadão, nas pessoas, você não tem soluções, você não tem impacto. E aí, muitas vezes, o governo, ele pensa da política para o serviço, como está nessa imagem, enquanto o cidadão está pensando lá do serviço para a política. Ele quer um serviço bom, ele quer um serviço que funcione. E os laboratórios de inovação, o futuro que a gente quer construir com eles, o futuro que a gente quer construir para a inovação pública, é esse quadro ele ser mais aproximado, sem esse ruído que está atrás. Esse futuro é possível? Usando as técnicas que a gente tem hoje, a gente já vislumbra iniciativas ao redor do Brasil, no mundo, que tem trazido essa aproximação, usando tecnologia sempre para melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente quer na usina. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, ficamos à disposição.
Estão aqui os contatos da usina, se precisarem de qualquer coisa, a gente está à disposição e permaneço aqui para qualquer eventuais perguntas e o debate vai acontecer em seguida. Álvaro. Muito obrigado. A usina de inovação, né, como um hub, ela vai possibilitar colocar nos órgãos, né, todo esse processo, orientar, né, os órgãos, esse processo de inovação. A PGE, ela já tem, né, esse processo incubado dentro, a Procuradoria já vem desde 2019, e agora, participando desse hub, ela vai conseguir ter esse impulsionamento com muitas orientações, e, assim, o objetivo principal, que é essa integração dos vários laboratórios, né, dentro dos vários órgãos. Então, essa é uma iniciativa excelente, né, que todos os órgãos devem aderir para ter os seus laboratórios integrados nesse hub da usina de inovação. Muito obrigado pelas palavras. Todos podem colocar suas perguntas em cima dessa explanação de Hugo, que no final, depois do debate dos próximos, a gente vai abrir aí para todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês, porventura, quiserem tirar. E eu passo agora a palavra para o professor Rômulo, que vai nos trazer aí uma série de informações sobre inovação, tanto na área da indústria, como na área de governo, né, que eu já tive a oportunidade de ver o professor Rômulo falando sobre o armazém da criatividade, então eu tenho certeza que todos aqui vão ficar admirados com essa inovação dentro do estado de Pernambuco. A palavra está com você, Rômulo. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite da Cefosp, né? É muito importante para nós, sempre honrados de estar conversando sobre inovação pública, sobre gestão, sobre como é que a tecnologia, né, está vindo para contribuir, tá? Para melhorar nossas vidas, nosso dia a dia, a nossa produtividade, a nossa visibilidade, a prestação de serviço para o nosso consumidor final, né, que é a população. Então, o objetivo aqui agora, pessoal, eu falar rapidinho para vocês o que é que eu venho nessa perspectiva e trabalhando também, colocando em prática alguns conceitos, a parte um pouco de transformação digital, tá? Quero dar só uma pincelada do que se é tendência de transformação digital. Isso na iniciativa privada já está muito forte e vindo para a iniciativa pública, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e falar um pouquinho sobre o que é um ecossistema de inovação e apresentar lá no final um pouco do que como a gente está trabalhando isso para o interior, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai conversando. Espero que, se vocês tiverem dúvidas, deixe aí no chat do YouTube para a gente estar respondendo, tá? Então, mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui conversando um pouco sobre inovação e a área pública também. Tá ok, né? Vocês conseguem ver minha tela. Basicamente, a ideia aqui é eu falar um pouquinho, né, pessoal, da nossa temática, né? Inovação pública e construção do futuro, né? Então, eu trouxe primeiro o que é inovação, né? Primeiro, acho que a gente tem que falar e deixar claro que inovação e tecnologia são coisas diferentes, né? Então, isso tem que estar muito claro. Você consegue inovar um processo metodológico, um processo de atendimento, né? Uma melhoria de processo, não necessariamente usar tecnologia. Claro que a tecnologia, ela faz com que você ganhe escala, ganhe visibilidade, né? E consiga atender em outros lugares, tá? Mas eu acho que a primeira coisa que eu deixo claro aqui para vocês é que inovação e tecnologia são coisas totalmente diferentes, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho hoje da minha visão, coisas que eu também estou com o pé no mercado, né? Então, estou na área pública e na iniciativa privada com alguns projetos, inclusive junto com a Universidade de Pernambuco, no qual eu sou professor, e aí eu vou trazer um pouco desse conceito aqui, ó. Hoje se fala muito de transformação digital nas organizações, né? E aí existe um conceito relativamente novo, né? Que até a Gartner Group, ela elege como uma das tecnologias mais disruptivas do cenário, aquela que veio para, de fato, tá, mudar, né, o cenário das organizações. Inclusive, até a empresa ao qual eu sou diretor, que é a D-Twin, ela é um acrônimo, né, para Digital Twin, gêmeos digitais. E o que é um gêmeo digital nas organizações, pessoal? Basicamente, um gêmeo digital, hoje isso é um impacto direto em algumas organizações,
e eu queria muito ver, eu acho que é uma tendência que vai chegar na nossa área pública, tá? Algum tipo de gêmeos digital, que basicamente é um clone, tá? Como o nome de gêmeos, é um clone de um produto, de um serviço, de um processo, ou até mesmo de uma atividade de um ser humano, né? Então, é basicamente através de automação de processo com inteligência artificial, você conseguir fazer esteiras, né? O que é isso, pessoal? Nossa área, por exemplo, tem muita documentação, né? Então, é muito papel que chega, alguém confere, alguém carimba, alguém assina, o papel vai para o setor, vai de forma errada, e quando chega no meu setor, eu tenho que corrigir, né? Tem aquele famoso livro de protocolo, às vezes verde, que eu tenho que anotar, né? Então, dependendo da organização, essa parte processual é muito burocrática, tá? Então, o gêmeo digital, ele vem nessa perspectiva de transformar essa informação em dado. Então, você tem N aplicabilidades de um gêmeo digital. Por exemplo, na indústria, hoje a gente está utilizando o gêmeo digital, a gente tem um projeto real, tá? Um case com a FINEP, tá? Um projeto federal, que a gente está simulando um objeto físico. O que eu quero dizer com isso? Tu imagina uma esteira que vai produzir algo, uma caldeira física. A gente consegue virtualizar essa caldeira ou essa esteira para um ambiente virtual e fazer várias simulações. Por exemplo, qual é a melhor configuração para que a gente erre menos do produto, tá? Qual é a melhor velocidade para que a gente seja mais assertivo, né? Ou qual é a velocidade máxima que essa máquina chega antes de quebrar, para eu saber a capacidade dela. Então, isso é um gêmeo digital em um produto físico, né? E, basicamente, eu trabalho, isso é um projeto que a gente está hoje, atualmente, tá? E eu trabalho particularmente em gêmeos digitais automáticos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso é um case nosso que a gente faz no dia a dia. Vou te dar um exemplo. A gente atende hoje, isso olhando para o mercado, tá? Um dos maiores grupos EAD do país, que tem aproximadamente 150 mil alunos, tá? Então, é uma pancada de atendimento e de documentação. E aí, como é que funciona esse gêmeo digital aqui na prática? O aluno, por exemplo, ele pode chegar com o nosso aplicativo no celular dele e tirar uma foto da CNH. Ponto. Tirou a foto da CNH, a gente consegue escanear todos os dados que estão naquela carteira de habilitação, com nossa DIN, nossos motores, extraímos todos esses dados, nome, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, abrimos o sistema da universidade, então não é só a CNH, a gente consegue, para esse grupo educacional, ler até 17 documentos diferentes, registro, ficha 19, histórico escolar, a gente consegue ler a imagem, extrair os dados, abrir o formulário e realizar a matrícula. E dependendo disso, a gente faz o fluxo, né? Que isso pode gerar até o financeiro, gerar nota fiscal e colocar o aluno na sala. Então, o que é isso, pessoal? Isso é um digital twin, um gêmeo digital de uma secretaria acadêmica. Então, aproximadamente aí a cada 10 matrículas, 7 a 8 é ser feita sem intervenção humana nenhuma. Tu imagina isso para a nossa realidade, hein? A nossa realidade pública, que é muita tramitação de documento. Então, isso já chegou, já é realidade. O que nós desenvolvemos é, literalmente, made in Pernambuco, tá? É uma solução nossa, daqui da casa, e que a gente espera que as áreas públicas, que já têm muita iniciativa, tá? A área pública já está bem acordada para essa área de processo. Agora, claro que você tem as esferas, né? E aí, quando você vai para estadual, já tem um certo nível de maturidade, né? Mas você tem as municipais, que elas estão um pouco mais verdes. Mas isso aqui, por exemplo, é um tipo de digital twin para uma secretaria acadêmica. E no final, nós fazemos todo o armazenamento. Imagina que é um Google Drive ou um Dropbox que fica seu, né? Então, a gente consegue fazer o que nós chamamos de processo de end-to-end, né? É o ponta a ponta, tá? De uma esteira de processo, onde entra o documento de um lado e sai aluno matriculado do outro. E aí nós atendemos hoje bancos, seguradoras, tá? Empresa de headhunter, que basicamente tem que fazer seleção de candidato para RH, né? Então, imagina que chega uma grande empresa aqui e diz, olha, eu tenho 2.000 vagas, né? Como é que eu contrato isso? Né? Como é que eu vou procurar? Então, essas empresas contratam essas empresas de RH e eles saem procurando currículos. E aí, o que é que nós fizemos para essa empresa? Um gêmeo digital com recrutamento e seleção, né? A nossa inteligência artificial vai no LinkedIn, claro, eles passam os parâmetros, a gente vai no LinkedIn, busca os candidatos, de aí milhões de currículos, e eles chamam de shortlist. O que é uma shortlist? Rondo. De tantos milhões, me entrega 5 candidatos que eu quero entrevistar. Claro, levando em consideração cidade, salário,
tá, pessoal? Expertise, a empresa que ele já trabalhou, experiência, a gente vai lá e traz. Então, isso é uma realidade de um gêmeo digital para recrutamento e seleção, que isso pode ser muito bem aplicado para o nosso dia a dia, né? A parte financeira, a parte de controladoria, né? A parte de gestão, então tem uma aplicabilidade muito grande. E temos orgulho, né, de fazer parte enquanto empresa, né? Então, eu estou falando aqui Rômulo enquanto empresa, né? Agora, Rômulo enquanto pernambucano, a gente tem orgulho de estar dentro de um grande ecossistema de inovação, tá? Isso é interessante deixar claro. Pernambuco é um case, tá, pessoal? E aí, nacional e mundial, de um ecossistema. Inclusive, o Porto Digital, tá, que fica aqui no Recife Antigo, é o maior parque tecnológico urbano, né? Existe parque tecnológico verticais, mas o Porto Digital é o maior parque tecnológico urbano no Brasil, né? Ou seja, eles estão distribuídos nas ruas do Recife Antigo, né? O qual também já fui gestor estratégico, né? E ficava responsável pela operação do Porto Digital para o interior, né? Então, assim, o Pierre depois assistiu, um abraço para o Pierre, né? Um grande amigo, a gente já trabalhou junto em outra organização, e aí o Pierre me chamou para assumir o desafio de tocar a interiorização do Porto Digital, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? É um projeto incrível do governo do estado, é público, tá? Para interiorização da inovação, tá? E aí, só para vocês entenderem como é que funciona um ecossistema de inovação, tá? Basicamente, você tem o ponto .edu, o ponto .com, o ponto... Claro, se você for para a literatura, cada literatura vai ter uma nomenclatura diferente, tá? De como ele diz. Mas a base, o mínimo, você tem o ponto .edu, ponto .com, ponto .gov, o ponto .os. O que é isso, pessoal? Pense que isso são hélices que tem que estar encaixada para fazer o motor girar. Basicamente, quando eu falo ponto .edu, é educação. Eu tenho que estar inserido com as universidades, os institutos, as ETEs, os ERENs, porque lá é formado o capital humano, né? Eu tenho que ter o ponto .com, que são as empresas, né? Elas que geram as notas, as faturas, fazem as contratações, né? De fato, é o que movimenta a economia dentro do Estado, dependendo da perspectiva. Então, empresas é fundamentais dentro do ecossistema. E eu tenho o ponto .gov, né? Que somos nós, o governo, né? Exatamente buscando políticas públicas, inovação, inserção, né? Na sociedade, vendo como melhorar a vida do cidadão, e as organizações sociais, como, por exemplo, o Porto Digital. Então, quando você soma, no mínimo aí, esses 4 elementos, você tem o famoso ecossistema de inovação, né? Que vai desde a academia, a área acadêmica, as indústrias, o governo e a OS. E hoje, a gente fica muito feliz em ver a evolução de Pernambuco nesse cenário, né? Eu conversava muito há um tempo atrás, inclusive, com a Luiz Lessa, né? Que vinha aí fazendo esse trabalho, e agora o novo secretário Lucas também, são pessoas muito engajadas em levar a inovação não só para a região metropolitana, né? Eu acho que quando a gente se fala em inovação, por exemplo, você tem Petrolina despontando, né? Você tem um Sertão muito forte, você tem um Agreste com Caruaru e Garanhuns, né? Você tem várias regiões, então eu costumo dizer que a inovação hoje, ela está do sertão ao litoral, ou do litoral ao sertão, né? Depende de onde se vem. Então, isso é muito forte. E se para ter inovação, você tem que ter esse pessoal junto. E nós, do órgão público, né, estamos inseridos diretamente, promovendo essa inovação, tá? E aí, rapidamente falando, eu só vou dar uma pinceladazinha. Hoje você tem um ecossistema muito forte, por exemplo, olhando para Recife, tá? Mas eu vou me concentrar um pouquinho olhando para o interior, né? Que é uma expansão do ecossistema de inovação. Eu sempre gosto de registrar que existe o Armazém da Criatividade, que é um instrumento público, tá, pessoal? As pessoas às vezes confundem, o Armazém é o Porto Digital em Caruaru. Não é isso. O Armazém da Criatividade é um instrumento de inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado, onde o Porto Digital tem um contrato de gestão, tá? Isso é legal falar, porque é um instrumento público que fala de inovação e, claro, que pode atender todos vocês aí que estão nos assistindo, né? Olhando como que a gente pode estar melhorando a vida dos nossos setores, departamentos e, consequentemente, impactando na população, tá? E aí, só para vocês entenderem como é que funciona lá, isso em 2014, tá? Foi firmado o contrato de gestão, então existe o contrato de gestão entre o governo, tá? Para levar a inovação para o interior do estado. E aí, com foco, claro, no modelo conceitual de tecnologia da informação no contexto da região, né?
as famosas APLs, né? Arranjo Produtivo Local, tá? E aí, Caruaru foi esse primeiro momento escolhido para trabalhar. Então, tem a cadeia da moda produtiva, tem o empreendedorismo. Então, reforçando, existe um espaço, eu vou mostrar uma coisa aqui rápida para vocês, de inovação em Caruaru, que atende não só Caruaru, mas como toda a região. Inclusive, com o modelo agora remoto, né, você abre editais que podem ter uma escalabilidade muito maior, tá? E aí, ó, quais são os modelos? Geralmente, quando você se fala em inovação, e olhando para o interior, né, você tem o empreendedorismo, então, claro, tem muito foco em startup, e vale salientar, pessoal, que startup não é só de tecnologia, né? Se você pegar a literatura, o que é uma startup? Claro, existem várias definições de vários atores, mas uma startup é um modelo de negócio inovador, às vezes numa condição incerta, né? Uma condição extrema de incerteza. Isso é uma startup. Então, por exemplo, no Armazém da Criatividade, depois vocês olhem aí no Instagram, existe o galo da redação, né? É um modelo, uma startup belíssimo. O que é o galo da redação? Ele ensina redação, como o próprio nome diz, para crianças carentes, né? Através, por exemplo, de peça de teatro, né? Então, ele não é a tecnologia. Ele tem uma parte metodológica para ensinar crianças e jovens a passarem nas universidades, a trabalhar em concurso público. Isso sim, ele está inovando, tá? Claro, tem um modelo de negócio por trás. Você consegue fazer experimentação, exibição, palestra, né? Toda a parte educacional, cowork, né? Ambientes compartilhados para você conhecer outras pessoas e ainda ajuda, por exemplo, a escrever editais para a linha de crédito, que inclusive estamos com vários editais abertos aí, né? Eu acho que a gente tem que estar de olho enquanto instância pública, porque existe muitos. Recentemente teve o projeto o PET, né? De extensão tecnológica, né? Que é para aproximar a academia, né? Do mercado, das indústrias, de inovação. Então, tem muita coisa boa por aí, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, para quem nunca viu, eu aconselho, tá? Esse é o Armazém da Criatividade. Parece que a gente está fora do país, tá? É uma bela estrutura que fica lá em Caruaru, dentro do polo de confecção. É um instrumento público de qualidade, tá? Extremamente inovador, que impacta as vidas das pessoas. Esse dado aqui é um pouco até antigo que eu vou trazer, porque, como eu falei, eu estou em outras atividades, tá? Mas até então, antes da pandemia, uma coisa interessante foi isso aqui, ó. Por exemplo, o Armazém 2019, aqui ainda era a minha direção, nós ganhamos um prêmio aí, pessoal, da Amprotec, como a melhor incubadora de impacto do país, né? Então, a gente concorreu com várias incubadoras. Não sei se todo mundo sabe o que é uma incubadora. É a mesma analogia, pessoal, de uma incubadora de uma criança pequena, né? A criança recém-nascida. Você tem um modelo de negócio que está iniciando, né? Mas ele é muito verde. E aí, o incubador, o que é que ele faz? Dependendo do edital ou do prazo, você tem aí 8, 12 meses, 2 anos, vai depender do edital, e você fica com o seu negócio incubado, tendo capacitação financeira, tecnológica, contábil, valuation, que é muito importante. Quanto é que vale a tua ideia, tá? Se for um mercado privado, você pode incubar ideias públicas, né? Por que não? Essa minha startup pode impactar o meu negócio, a sociedade, tá? Então, nós fomos aí escolhidos como a melhor incubadora em 2009 do país, tá? Fomos a única do Nordeste a chegar na final e ganhamos o prêmio Florianópolis. Isso é legal, porque eu estou falando, mais uma vez, de um instrumento público que fica em Caruaru e que muitas pessoas desconhecem, tá? E fomos eleitos aí como destaque em São Paulo, no Hub Create, tá? Como um dos cenários mais impactantes aí de inovação do país, tá? E só brevemente alguns resultados, isso até 2019 e 20, tá? Tem um dado mais atualizado, já foi se realizado aí muito mais de 260 cursos. Hoje, certeza, está mais de 5 mil pessoas qualificadas, tá? Convênios com N universidades e instituições públicas. Então, vocês podem ter convênio e acessar o Armazém da Criatividade. Mais de 300 ações educacionais, com certeza, tá, pessoal? Então, a gente tem um trabalho belíssimo lá. De fato, é o governo pensando como inovar a sociedade. Isso é bem legal, tá? E aí já são, com certeza, muito mais de 230 eventos, 20 mil pessoas participando e diversas parcerias. Então, eu recomendo muito quem for do interior olhar, visitar e conhecer esse instrumento público, que é belíssimo, tá? É um instrumento que, de fato, ele está aí para contribuir. E nós, como iniciativa pública, pessoal, precisamos, já estamos no caminho certo, tá? Mas precisamos sempre pensar em inovação, não é? A inovação, como eu falei, não só é tecnologia, mas como é que eu inovo o meu setor, eu inovo o meu departamento, eu inovo
a minha entrega para a sociedade. Então, existe mecanismo, editais, tá? Existem incubadoras, o Sebrae é um grande parceiro, né? Com muita informação, a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, a usina. Então, existe muito mecanismo. A dica que eu dou para vocês é despertem, né? Busquem essas informações, olhem os editais, para que a gente possa cada vez mais estar inovando esse futuro nosso público, né? E cada vez mais, pessoal, ele requer sim inovação, consequentemente, uma pegada tecnológica, tá? Eu estou concluindo aqui a minha apresentação. Tem toda a parte empreendedora, claro, focado para gerar novos negócios, porque ela entra numa incubação, uma ideia, mas o que nós queremos no final da história é que saiam CNPJs, que gerem notas, que gerem empregos e impactem a economia local. Mas, mais uma vez falando, nada impede que a sua ideia, o seu modelo de gestão seja público para impactar a sociedade, tá? Então, é um espaço público que pode atender todos vocês aí, não só de Caruaru, região, aquela região metropolitana que queira dar uma passada por lá. Então, pessoal, eu me despeço aqui, né? Fico à disposição para conversar com vocês daqui a pouquinho, tá? Deixo aqui os meus contatos também. E caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu estou aí para conversar. Agradeço mais uma vez o convite e vamos pensar, pessoal, sempre em inovação, tá? Em entrega de resultado e cada vez mais servir a nossa população e sociedade, tá bom? Muito obrigado. Muito bom, muito boa apresentação. E o detalhe é mostrar que o professor Rômulo colocou valor público, porque não é só usar tecnologia, ou alta tecnologia, ou inovação, por usar inovação. Quer dizer, são ações que geram valor público, né? Que é o objetivo do servidor público, é trazer eficiência, eficácia, para que a população, o cidadão, ele possa usar os serviços do governo de forma que seja agradável, que seja fácil, que seja útil, que não gere dificuldades. Então, o uso de todas essas tecnologias aqui faladas por Rômulo podem agregar bastante para o serviço público. Muito obrigado pela apresentação, Rômulo. Eu vou passar a palavra agora para o professor Genésio, que vai nos trazer aí a experiência que ele tem como embaixador da Campus Party e fomentando aí todo esse processo de tecnologia fora de Pernambuco e que vai trazer essas contribuições para o Estado. Então, eu passo agora a palavra para Genésio. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui nesse espaço tão rico, né, tão bonito, com pessoas que eu admiro muito, até por ser também professor da Universidade de Pernambuco, e é muito rico ver Pernambuco cheio de projetos maravilhosos. A Usina da Inovação, de fato, pelo que foi apresentado, vai ser a inovação, pelo que eu rodei já nesse país, vai ser o que há de melhor nesse país, como a gente já tem feito o Porto Digital, com a contribuição aí desse Rômulo, que é um profissional fantástico, que eu admiro muito. Eu vou apresentar aqui, pessoal, a minha experiência como um professor, né? Eu digo até como um singelo professor, mas que é um professor que ficou muito incomodado com o processo de ser um professor comum e tentou mudar o mundo de alguma forma. E aí eu tive uma certa experiência, como disse Álvaro, não só aqui, como em outros estados também. Eu vou contar um pouco da minha história e eu espero que ela sirva de base para que a gente faça uma discussão sobre inovação no governo, tá? Até porque a maioria da experiência que eu tive, de fato, foi com clientes que eram governos, né? Tanto a Campus Party, né? Porque a Campus Party hoje é um projeto de governo, quanto o próprio Células Empreendedoras. Então, eu peço para colocarem minha apresentação aí na tela, para que a gente possa começar uma explanação sobre ela. Então, como eu falei, a experiência do Células Empreendedoras como uma ferramenta de inovação pública, acreditando que esse debate aqui pode construir futuros, sobretudo nessa experiência que eu tive fora do Estado, com a experiência atual da Usina de Inovação, com o que Rômulo tem feito e como vários outros atores têm feito aqui no Estado.
Eu me formei aqui na UFPE, fiz doutorado em tecnologia educacional e, por isso, fiquei incomodado com o modelo educacional vigente, né? Aí fundei o Células como forma de atacar essas ausências, né, esses incômodos que eu estava tendo, e não esperava que ia ganhar vários prêmios nacionais por causa do Células, ia me tornar embaixador da Campus Party, que hoje é dito um dos maiores eventos de inovação do mundo. Me tornei investidor de projetos vindo de estudantes, de professores. Um deles é a Bioplásticos, né, que é uma startup de fabricação de plásticos biodegradáveis, e me tornei mentor, né, nesse sentido. Então, a nova geração de trabalho, ela não vai ser preenchida por profissão. É por isso que a gente precisa pensar em resolver problemas e não em seguir necessariamente uma carreira, né? Todo modelo educacional vigente, ele é muito pautado em carreira, em emprego. Só que os profissionais atuais, eles são cobrados para resolver problemas, e não mais para seguir uma carreira. Fora isso, os problemas emocionais, eles aumentaram, sobretudo na pandemia. E para resolver problemas, eu preciso de pessoas motivadas, eu preciso de pessoas com brilho nos olhos, eu preciso trabalhar também a questão do psique de cada um. E como eu falei, o coronavírus ele veio para aumentar mais essas questões, porque, por exemplo, dá um exemplo na pandemia, aumentou-se o número de problemas, diminuiu-se o número de empregos. Mas como todo mundo só sabe arrumar um emprego, então ninguém sabe resolver problemas. Fica claro que a dificuldade é mindset, né? A dificuldade de estudantes, de professores, de servidores. A gente até tem ecossistemas e plataformas e equipamentos muito bons, tem incubadoras, tem financiamento coletivo, tem investidores, tem o Porto Digital, tem governo, mas no final, o grande desafio que eu encontro, que eu tomei para mim como professor, né, é a formação das pessoas, é uma questão de cultura, né? Como é que eu tracei isso? Eu vi que os alunos estavam desmotivados, os professores não sabiam como viver com isso, e veja que esse slide aqui é de 10 anos atrás, mas pode ser um slide atual, no meio da pandemia, com os professores lidando com o mundo digital. Fora isso, está todo mundo precisando resolver problemas e ninguém está atacando o fato de buscar resolver problemas. Então, por isso que há mais de 10 anos atrás, na Estácio FI, eu comecei um projeto, após terminar meu doutorado, de trabalhar o brilho nos olhos dos estudantes, ou seja, trabalhar propósito, despertar o propósito, fazer com que esse propósito fosse vinculado à resolução de problemas, né? Então, quem me achar nessa foto ganha um prêmio aí, de como eu estou nessa foto antiga aí. Então, eu montei um processo onde eu colocava os problemas do governo, das empresas, enfim, das ONGs, para dentro da universidade, e os alunos tinham que resolver esses problemas, primeiro descobrindo o seu propósito, tá? Isso gerava um conhecimento significativo para dentro do estudante e algo útil externo para o estudante, né? Só que depois eu comecei a ver que a brincadeira iria melhorar se eu juntasse as universidades para resolver problemas, né? Através de princípios, porque a gente acaba dentro do meio universitário, eu digo isso porque sou professor, trabalhando muito a competição, né, entre professores, entre grupos, enfim, e eu quis trabalhar a colaboração para que a gente possa resolver os problemas do mundo. Então, dentro do governo do estado do Mato Grosso, eu fui chamado pelo governo do estado, e aí eu consegui realmente fazer uma aplicação, né, validar esse meu modelo, porque lá várias universidades, o governo do estado me chamou para atuar com células empreendedoras em várias universidades ao mesmo tempo. E isso funcionou muito bem, tanto é que eles me contrataram novamente, ou seja, um governo contratando um professor, que depois desse evento eu me tornei me tornei um empresário, né? Eu passei a ter um CNPJ. Então veja que no meio aí tem várias maratonas, depois da maratona tem uma pré-aceleração de projetos, tem Demo Day com investidores, enfim, a gente fez um carnaval de inovação lá no Mato Grosso, tanto é que eles me chamaram para, o MEC achou lá, me achou lá no Mato Grosso, me chamou para atuar com todos os institutos federais de 6 estados, inclusive o Instituto Federal daqui de Pernambuco, que eu tive a grata
participação de contribuir. Com isso, a gente gerou um impacto indireto, né, em mais de 50 mil pessoas, porque cada startup dessa é um impacto tremendo, mas, assim, formamos 700 educadores e 1.700 estudantes, todos empreendendo, ou seja, resolvendo problemas da sociedade e do seu entorno. Então, essa trajetória me levou a ter vários prêmios, né? Tanto meus como dos meus alunos. Por exemplo, essa foto aí é do Prêmio Santander Universidades como aluno da Universidade de Pernambuco, porque, apesar de estar viajando, eu continuo como professor da Universidade de Pernambuco, continuo fazendo células, né, e formando empreendedores na Universidade de Pernambuco. Então, eu tive impacto nos jovens, em professores, em funcionários, e aí, quando eu comecei a ver essa questão do intraempreender, né, de formar servidores também, porque os funcionários técnicos das universidades entravam nos células para poderem se capacitar, e nos servidores públicos que me contratavam. Por exemplo, o Washington acabou até fazendo uma tese de mestrado em intraempreendedorismo público por ter me contratado. Tá? Então, isso foi motivo de capítulo de livro. Eu me tornei investidor anjo, porque muitos projetos saíram e eu queria ajudar eles, queria fazer com que eles acontecessem, e me tornei mentor, né, de startups em crescimento. Então, eu tinha células para fazer um mindset, e depois eu continuava investindo nos melhores projetos. A melhor startup é essa, né, que é uma startup de fabricação de plásticos. Inclusive, agora a gente está entrando num equity crowdfunding com esse projeto, e ele está crescendo à velocidade da luz. E o mais legal é que uma pernambucana decidiu fazer uma tese de mestrado sobre o impacto dos células. E aí eu nem imaginava que ela iria colher entrevistas com professores de vários estados, e numa tese de mestrado ela mostrou que os células mudavam o mindset dos professores, ou seja, o impacto nos educadores era muito forte. Foi daí que eu submeti a um prêmio da Singularity, e eu vou mostrar por que esse prêmio tem a ver com essa discussão toda que a gente está tendo aqui de inovação no governo, porque eu cheguei a ser segundo lugar geral, né, do prêmio da Singularity. Tinham mais de 500 startups de educação lá no meio, e eu perdi o primeiro lugar por causa de um ponto. E detalhe, o primeiro lugar ia para a NASA, para a Singularity, para passar 4 meses, o segundo lugar ganhou um certificado, né? Então, no final da palestra, eu vou dizer por que eu ganhei esse segundo lugar e o que esse segundo lugar mudou na minha vida. Em paralelo a essa brincadeira, a Campus Party veio para Recife, alguém me indicou para eles, por ser professor da Universidade de Pernambuco, e eu passei a ser curador da Campus. E, com o tempo, passei a ser embaixador. Hoje, o embaixador ele consegue, por exemplo, trabalhar um ecossistema inteiro de inovação, como, por exemplo, eu trabalhei no ecossistema de Goiás. Está aí uma foto com quase todos os atores do ecossistema goiano, liderando esse ecossistema para receber uma Campus Party, que foi considerada uma das melhores Campus Party daqui do Brasil, a Campus Party Goiás, feita, inclusive, dentro de um shopping, pela primeira vez. Nessa campus, a gente, inclusive, fez um fórum sobre o futuro do trabalho, e entregou o resultado do fórum para o governador, que, com esse resultado, criou hoje a rede de escolas do futuro de Goiás. Então, veja o impacto que é, né, um trabalho de um professor ou de um trabalho de qualquer professor que está me assistindo, porque o que eu fiz, eu não vejo algo muito surreal que qualquer pessoa possa fazer. E eu também fiz as maratonas de negócio, ou seja, o que eu fazia no governo, eu passei a fazer dentro da campus, né, de Goiás. Veio o mundo digital, a campus virou digital, a gente hoje impacta vários países ao mesmo tempo, num evento. A última foi essa, Latam, inclusive, com vários países da América Latina, e dentro dela a gente teve a parceria com o Sebrae, muito boa, inclusive, parabenizar o Sebrae por isso. O Sebrae decidiu apoiar o empreendedorismo dentro da campus e criou a Fábrica de Empreendedores. Dentro da fábrica, a gente tem as maratonas, que eu trabalho muito, né, a formação, o mindset. A gente tem hackathons e também tem a aceleração de projetos. Então, eu estou aqui uma foto só do processo de maratona, e foi muito bacana, né, porque essa maratona foi feita por pernambucanos, não? Quem estava no Demon Day ali, o Cláudio, a Conceição do Sebrae, o Guilherme, que tocou a maratona comigo, quer dizer,
pernambucanos que ajudaram a fazer essa maratona digital que deva continuar nas próximas campus. Então, vou voltar para a Singularity para dizer por que eu fui segundo lugar. E eu fui segundo lugar porque eu apresentei esse slide sobre modelo de negócio, lá em 2018. E veja que, nesse modelo de negócio, os principais clientes eram Governo do Mato Grosso e Ministério da Educação. Então, moral da história, os caras disseram que eu não era tanto escalável como o primeiro lugar, porque eu era só focado no governo. E isso ficou na minha cabeça. Porque, cara, como é que eu perco por causa de um ponto? Simplesmente porque eu era só focado no governo, mas isso me deu uma lição. Porque, de fato, quando uma startup ela tem só o governo como cliente, isso tem algumas lições aprendidas, eu vou dizer essas lições no final, e por isso eu mudei completamente, pivotei, criei uma academia digital de educadores aprendedores, né, professores que aprendem e empreendem no mundo digital, porque hoje o professor precisa aprender a, de fato, fazer uma educação transformadora, precisa, de fato, ir para o digital para prosperar, impactar mais pessoas, e precisa também aprender a empreender. Tá? Esses 3 pilares, às vezes, os professores não fazem em juntos, e é por isso que a gente tem muita gente insatisfeita com o modelo hoje de educação digital. Fiz uma imersão para brincar com o processo, ou seja, o que é uma imersão, um lançamento? A gente lança aquele produto gratuito e vê o que é que dá. Inclusive, Rômulo trabalhou comigo na imersão, eu acho, ou trabalhou comigo em várias ações aí da comunidade. Dentro desse processo, eu criei a comunidade Jedi, que é o professor que, de fato, quer mudar o mundo, continua depois da imersão comigo, então esses professores continuaram, a gente tem um grupo de professores aí, educadores digitais inovadores, que, de fato, estão fazendo projetos muito bacanas, e muitos deles são públicos, né? Ou seja, a gente trabalha tanto o fato do professor ser um intraempreendedor público, tem professores, por exemplo, aqui da coordenadora de turismo, né, de hotelaria da Universidade Federal, tem professores de Fortaleza, tem professores do Paraná, tem gente de tudo quanto é lugar, né, e isso que é bacana do digital, onde eu coloco o professor como indutor para resolver problemas e despertar o propósito dos estudantes. Ou seja, o que eu fiz no Células, eu fiz com que cada professor pudesse fazer inventando os seus projetos, não sendo exatamente o que o Células fazia. Então, com isso, o professor consegue gerar pessoas ou resolver problemas de empresas usando a sua sala de aula, consegue gerar startups e produtos digitais e consegue gerar profissionais inovadores dentro dessa turma. Tá? Fora isso, então, fora o chapéu da Campus Party, o chapéu do Células, eu sou professor da Universidade de Pernambuco, então eu não poderia deixar aqui de colocar a minha gratidão de ser professor da UPE e professor de empreendedorismo da Escola Politécnica. Essa foto aí de cima do Jim Kerr é a foto de agora, por isso que eu cheguei um pouco mais atrasado aqui no Demo Day, porque estava tendo um Demo Day dos alunos com exposição dos projetos. E aqui embaixo está, por exemplo, o que eu normalmente faço com eles, que é levar eles para aprenderem com as empresas de ex-alunos. Então, por exemplo, o Bonesi e o Ferrer são sócios hoje da Justa Pagamentos, e eu levo os alunos para conhecer empreendedores que já passaram pela disciplina. Por exemplo, Bonesi agora é finalista do KPMC, que é uma competição mundial de inovação em tecnologia. Com esses resultados, teve uma coisa bacana que aconteceu, acho que ano passado, foi que eu fui convidado pelo consulado americano para participar de um intercâmbio com os Estados Unidos, e conheci muitos investidores e canais que a gente pode fazer para empreender na área de empreendedorismo social. Então, para concluir, né, dado que vocês viram aí esse meu roteiro, e esse meu roteiro é legal porque agora esses professores Jedi vão me ajudar a escalar mais os Células. Então, por exemplo, eu estou formando professores, onde esses professores aqui não só estão resolvendo os problemas dos seus próprios estudantes, mas eles estão também sendo mentores do meu próprio Células Empreendedoras. Então, o Células Empreendedoras agora está ganhando uma capacidade de escala,
que antes eu não tinha, porque eu era focado em Genésio, fazendo tudo. Então, isso travou o processo, tá? E aí eu agora, para tanto não ser baseado só em governo, que foi o que a Singularity falou, e ter um mecanismo de escala, eu estou formando professores. E o que é que eu digo aqui nesse debate, para concluir, quais foram os principais desafios que eu tive como um mero professor que tentou mudar o mundo, mas que usa muito, né, essa relação com o governo, né? A gente precisa flexibilizar as regras para professores empreendedores, né? Ser professor empreendedor ainda é um mito, né? É algo que parece que não pode, né? A gente precisa ir e debater mais sobre essas questões. A gente precisa trabalhar melhor os prazos de pagamento, né? Dos governos. Eu sempre tive dificuldades porque isso exige, vamos dizer assim, eu ter um capital de giro que eu não tinha. Então, acaba que o governo só contratando grandes empresas, não pode contratar um pequeno ou um mero professor, porque o governo dilata o pagamento e a gente não tem como pagar os funcionários que estavam trabalhando, né? Por isso que a gente não deve se limitar apenas a ter o governo como cliente. Então, se eu dou uma dica aí para quem quer inovar, o governo é muito massa, eu adoro trabalhar com o governo, quero continuar impactando, mas vocês não podem se limitar a ter só o governo como cliente, e isso eu aprendi fazendo um pitch, sendo o segundo lugar da Singularity, e eu espero que vocês aprendam de outra forma. E a gente precisa trabalhar uma rapidez nas contratações, né? As contratações levam longos períodos para acontecer. Agora, por exemplo, o governo do Mato Grosso me convidou de novo para uma proposta de formação de servidores, mas não tem prazo, né? A coisa acontece dentro de um ritmo que, de repente, aquele problema que era um problema antes, daqui a 5 meses já não é problema. Então, a gente precisa melhorar essa fluidez, né? Para que a gente possa mudar o mundo e fazer essa relação de, como o Rômulo falou, né? Governo, indústria, universidade, beleza? E, todo mundo precisa sonhar, todo mundo precisa ter propósito, porque a mudança do mundo acontece porque você sonhou um dia. Toda a realidade que existe ao seu redor já foi o sonho de alguém. Então, se eu fiz isso, ou tudo isso, é porque eu sonhei em fazer isso, tá? Então, a gente precisa aprender a sonhar para que a realidade mude. Se você não sonha grande, nada grande vai acontecer na tua vida. Então, era isso que eu queria para falar. Eu acho que eu estou muito animado para as discussões. Aura, muita felicidade estar com você, viu? Eu não vou dizer nem de quando a gente se conhece, porque... Mas é muito bom estar com amigos e também estar vendo Pernambuco crescer da forma que está crescendo com projetos tão bons. Abraço a todos. Muito obrigado, professor Genésio. A gente já se conhece há muito tempo, a gente teve muitas oportunidades de trabalho, desde o ITES. E Genésio sempre foi assim, né? Dessa forma, empreendedor. Então, essa atividade de mudar o mindset dos professores, né, que passem a fazer esse trabalho de integração, né, de aplicabilidade, né, do ensino, do que é colocado na academia e ser colocado em prática, isso é importantíssimo. Então, com essas brilhantes apresentações aqui, eu vou abrir, né, essa parte do nosso evento para as perguntas, mas me permitam já fazer a primeira pergunta. Né? Eu gostaria de perguntar para Hugo, como é que a gente pode, os órgãos, né, que estejam interessados em participar do Hub de Inovação, qual o processo, qual o caminho das pedras que eles devem fazer para entrar dentro dessa máquina que é fundamental para o Estado? Massa, Aura. Primeiro, parabenizar aí as apresentações de Genésio e de Rômulo. Acho que tocaram em pontos muito importantes. E, bom, para entrar no hub, vamos dizer assim, da usina, a gente tem um processo de acordo de cooperação técnica. Então, basta mandar um e-mail para a usina. O site é usina.pe.gov.br. Lá vocês acham todas as nossas redes, e-mails e assim por diante. Então, basta mandar um e-mail dizendo do interesse do órgão de criar um laboratório de inovação no serviço público.
a partir dessa provocação, a gente faz o acordo de cooperação técnica, faz a formação, ajuda a mapear desafios, a pensar em soluções, enfim, ajuda com todo esse processo para que o órgão comece a inovar. Ter o laboratório é fundamental, ter uma unidade dedicada à inovação, não precisa que as pessoas estejam em dedicação assim, full time, tempo integral, mas ter um espaço que é reconhecido dentro da organização, ter pessoas pensando em inovação, com formação para isso, é vital, para que isso não se perca. A gente sabe que o governo tem muitos movimentos, as pessoas trocam de setor, etc. Então, é importante que a gente tenha essa unidade de referência. E logo mais, quando a gente lançar a formação para a inovação pública com o Cefosp, que tudo correndo certo deve acontecer aí próximo mês, a gente vai ter os cursos na grade do Cefosp. Aí é só se matricular, enfim, fazer o curso e começar a desenvolver dentro do seu órgão. Lembrar também que a gente está com o prêmio Usina de Inovação aberto, então se você já fez uma inovação, já conseguiu fazer alguma coisa no seu órgão, se inscreve lá, concorre, a premiação é interessante, além do valor em dinheiro, tem um selo para o órgão e um selo para a pessoa inovadora, dentro daquela linha de reconhecimento aos empreendedores públicos, né? Essa palavra que o professor Genésio explicou tão bem. Muito obrigado. Agora eu faço uma pergunta para os três, né? Essa última palestra de Genésio, né, mostrando a necessidade da mudança do mindset. Tá? Então, aí eu pergunto aos três, né, o que vocês julgam ser necessário para que os servidores públicos eles passem a ter uma atuação mais forte, mais ativa nessa transformação que é tão desejada dentro do governo. Eu falei um pouco, deixa a Rômulo falar aí um pouquinho. Primeiro, dizer que é bom rever, né, Genésio? Eu acho que a gente está com um evento marcado para terça-feira, né? Estaremos juntos novamente, então sempre é bom estar por aqui. Então, Álvaro, eu acho que a primeira coisa, como você falou, o mindset, ele tem que vir pelas provocações enquanto a gente pode estar contribuindo, né? E é claro que cada órgão tem, por exemplo, eu faço muito, e aí os órgãos, as nossas instituições, têm que também ter um agente facilitador. Então, por exemplo, eu, enquanto Universidade de Pernambuco, estou com a Litwin, uma empresa de tecnologia, mas sendo viabilizado, por exemplo, pela IAUP, que é o instituto nosso da universidade, né? O instituto financeiro. Então, eu acho que, para quando a gente começa a pensar em inovação e o próprio empreendedorismo do nosso servidor, o próprio órgão onde a gente está lotado, ele também tem que viabilizar isso, né? Eu acho que eu concordo plenamente com o Genésio nessa perspectiva, porque, olhando para a área acadêmica, tá? Porque o professor ele não pode ser empreendedor, não é? E, claro, respeitando suas cargas horárias, respeitando todas as resoluções internas da universidade. Mas a gente teria, inclusive, aí eu falo com causa própria, eu sou professor de engenharia de software na universidade e de automação de processo. Então, como é que eu não me enriqueço falando sobre digital twin, que está ainda acima da automação, né, olhando isso na prática, na indústria, e retorno isso para a sala de aula. Então, é um ganho gigante para o nosso aluno, olhando para a área acadêmica, você ter o pé do professor na área profissional. Então, eu acho que isso, estou falando da área acadêmica, você tem a área de saúde, a área de segurança, né, de ciência, tecnologia, inovação, você tem N secretarias que precisam, de fato, estar pensando em como viabilizar esse acesso do empreendedorismo nosso. E quando eu falo empreender, pessoal, não necessariamente ele está falando aí de um retorno financeiro, mas o empreendedorismo de carreira também, né? De qualificação, não é? De reciclagem. Então, eu acho que são duas perspectivas. É nós, enquanto servidores, enquanto área pública, está se provocando, né? Dizer, a gente pode entregar muito mais. E aí, claro, vendo aí como o próprio Hugo bem falou aí, olhando, por exemplo, como um instrumento belíssimo da usina, né? Tentando ver, será que eu consigo colocar um acordo de cooperação técnica que vai impactar? Então, acho que a dica que eu dou para vocês é, primeiro, né? Não se acomodar e dar o primeiro passo, né? Talvez eu não consiga fazer o primeiro, o melhor projeto, mas você tem que plantar uma semente, né? E aí você vai. E eu queria só mandar um abraço para uma querida amiga chamada Mônica Bandeira. Essa é danada em inovação do governo também, viu? Já comecei a fazer coisas também aqui com ela. Foi a minha coordenadora, então um abraço, Mônica.
Aí, aproveitando, Álvaro, para falar nesse ponto, existe um tópico que normalmente a gente esquece nas formações de empreendedorismo, que é propósito, sabe? Propósito. E isso é uma coisa muito importante. A gente acaba entrando nas salas de aula, ou entrando nas aceleradoras, nas incubadoras, e não perguntando quem é a pessoa, qual é a missão dela, o que é que de fato ela quer fazer no planeta Terra, entendeu? Então acaba que as startups não dão certo porque falta resiliência do estudante, do empreendedor, porque ele não tem um propósito vinculado àquele projeto. E como é que se trabalha propósito? Existem técnicas, por exemplo, de autoconhecimento, onde você faz um autoconhecimento para ver o que é que você gosta de fazer. E existem técnicas para você descobrir o que você gosta e mapear como que o mundo precisa. Por exemplo, a técnica chamada Ikigai, que é uma técnica, inclusive, japonesa, que identificou que, né, numa determinada cidade do Japão, as pessoas viviam mais e mais felizes porque usavam essa estratégia. E a gente acaba não usando. Eu particularmente, não vejo, às vezes, as pessoas usarem muito algo que eu uso bastante nas minhas aulas, né? Então, fica aí essa colocação, porque mindset é mudança de mindset. Como é que você começa a mudar o mindset? Quando você começa a gostar do que faz. E, a partir daí, vincular a resolução de problemas, porque muita gente acaba passando uma graduação inteira ou fazendo uma pesquisa de mestrado, um doutorado, e não resolve um problema real, né? Não busca resolver um problema real. A gente precisa aliar o conhecimento que a gente tem na graduação, no mestrado, no doutorado, à resolução de problemas reais, a dar uma contribuição real, sabe? Eu ficava muito incomodado no doutorado, e sempre assim, pô, será que eu estou mudando? O que é que eu estou mudando? Né? Como é que eu resolvo um problema real com o meu conhecimento? E isso não é desmerecer o conhecimento, pelo contrário. Eu advogo que as pessoas terminem a graduação, que as pessoas façam mestrado, façam doutorado, porque quanto mais conhecimento, mais você tem capacidade de resolver problemas. Agora, se você tem conhecimento e não resolve problema nenhum, aí realmente a gente não muda o mundo vai ficar do jeito que ele está, porque a gente não tem essa missão dentro da gente, ou um propósito de mudar o mundo que a gente está. Eu queria só dar uma complementada, Álvaro, trazendo uma outra perspectiva, assim. Eu acho que essa que o professor Rômulo falou, né, do aluno, do ponto com, do empreender, de levar as coisas para o mundo da iniciativa privada e para o mundo público é muito importante. Essa genese também do propósito também. Mas, assim, falando um pouco como servidor público, que está mais em área meio, não está na universidade, eu acho que uma grande questão que a gente tem é trabalhar, assim, aquela história da resiliência. Porque não é fácil inovar. Os meninos trouxeram o exemplo da lentidão, da demora, essas coisas. Quando a gente está em posição de ordenar despesa, de assinar, de licitar, é muito difícil. Até porque, infelizmente, a nossa legislação, ela trata o erro, e o erro intencional e o não intencional, vamos dizer assim, é corrupção quase que do mesmo jeito. Então, se você erra uma licitação porque, enfim, não conhecia ou de propósito, o tratamento ele é muitas vezes igual. Então, o desenvolvimento da resiliência, de aprender com quem fez, porque o processo de contratar a inovação, ele é sempre arriscado, ele sempre envolve risco. Mas parece que a legislação, por mais que ela avance, ela ainda não chegou nesse ponto de entender que, às vezes, quando você contrata um projeto de inovação, você pode não chegar no produto final, é da natureza. A gente teve uma grande encomenda tecnológica agora de vacinas, que deu certo, ainda bem, mas poderia não ter dado. E a gente ainda não tem a segurança necessária, a gente tem que construir para que quem está contratando, quem está licitando, quem está assinando, ordenando despesa, se sinta tranquilo de fazer aquilo. O mindset é importante, o propósito também, e eu acrescentaria esse terceiro lado, que é a resiliência, e a gente atuar em conjunto, a gente ajudar uns aos outros, principalmente quem está na posição de licitar, de contratar, que não é fácil. A gente muitas vezes quer, mas não tem os instrumentos necessários. Então, aprender com quem já passou por aquele caminho, estar disposto a entender isso, eu acho que é muito importante também. Muito bom. E só para pegar um tópico, Álvaro, que é o que o governo Mato Grosso me convidou, né, para fazer um debate lá, que é essa formação de servidores, né?
intraempreendedores que venham o que o Hugo está falando, né? Como é que um servidor pode ser formado para lidar com tudo isso? Isso não é só a questão técnica, né? São todos esses fatores em conjunto. Eu vou fazer aqui uma pergunta, certo? De Adriana de Oliveira Nóbrega, que ela é servidora do Tribunal de Contas de Pernambuco. E ela gostaria de saber em relação ao Prêmio de Inovação Pública e Construção de Futuros. Ela ficou com a dúvida se só poderia participar desse projeto de inovação se forem projetos concluídos ou projetos que estão ainda em desenvolvimento. Perfeito. Esse prêmio, Adriana, ele é para projetos concluídos. E aí tem 2 motivos para isso. A gente pensa em mais na frente lançar um segundo para incentivar novos projetos, para a gente ter essa perspectiva do empreendedorismo público, mas nesse a gente queria mapear as iniciativas, é um ponto importante, e o segundo também é fomentar uma cultura de protótipos, de experimentos. Você vê que tudo que o professor Genésio mostrou é uma coisa assim, é até meio surreal, né? Singularity, não sei o quê. Começou de um protótipo, começou do experimento. Então, acelera aí o projeto, experimenta ele, faz o MVP, implementa e concorre. Porque o que a gente quer também é difundir isso, que a gente, vamos dizer assim, a gente tenha mais essa cultura de experimentar, de prototipar, de fazer MVP, de testar no serviço público. E aí dá uma corrida que dá tempo ainda de testar, de fazer essa situação para poder concorrer no prêmio. Um passo antes, né? É o sonho, tem que ter primeiro o sonho. E eu acho que o que o Genésio disse é importante. Se você tem um sonho de mudar, você tem que a gente, como servidores, e os professores são servidores públicos do Estado também, da UPE, então, às vezes, a gente tem certas limitações, né, das regulamentações e do volume de trabalho que a gente tem que fazer. E, muitas vezes, isso acaba tolhindo a criatividade, né, e você fica um pouco preso na rotina. Então, é importante que aquelas ideias sejam colocadas para que elas possam ter. Inovação é isso, é trazer a quebra de paradigmas, né, o que possa gerar, no nosso caso, valor público, né, porque não é simplesmente trazer algo de inovador que não vai agregar nada à sociedade, né, nosso foco é a sociedade, são todos que fazem parte desse Estado, né, são os cidadãos. Aí eu faço mais aí tem mais uma pergunta aqui, né, qual o maior gargalo para inovar na esfera pública? Essa pergunta veio de Lopes Ferreira, que é o coordenador dos cursos de EAD aqui do Cefosp. Então, quem gostaria de responder essa pergunta? Qual o maior gargalo em relação à esfera pública no fator aí de inovação? Tá, deixa eu começar primeiro. Um abraço aí para o Zé Lopes, meu grande amigo. Dizer o seguinte, que claro que na minha perspectiva, até por trabalhar muito na parte de processos, eu acho que tem algumas instâncias e diretrizes que não dá para generalizar, tá? Eu acho que você, dependendo da sua esfera, da sua secretaria, e assim, uma coisa que eu sempre digo ao pessoal é primeiro fazer o teu trabalho, que nós chamamos de as easy to be, né? Como é que está o meu processo hoje? Olhando, claro, olhando para o futuro, né? Pensando na inovação, e se eu existo, eu estou olhando como é que está o meu processo hoje, analisar ele e propor um to be. Como é que eu quero que esse processo fique? Porque essa dica é importante, pessoal. Porque, às vezes, a gente já quer pensar na evolução, mas eu não sei nem o que está errado no meu processo. E, às vezes, no meu processo de evolução, o gargalo simplesmente não é uma aquisição de uma tecnologia, né? O gargalo nem sempre é um orçamento público. Então, às vezes, fazer esse exercício de melhoria de processo, olhando para o teu setor, para o teu departamento, isso é fundamental. É meio que difícil dizer, existe esse gargalo aqui, ou é aquele ali. Existe N gargalo dependendo das esferas, tá? Mas uma dica que eu dou para vocês faça esse exercício de reflexão. Como é que estão os meus processos hoje? Pensando como é que eu poderia incluir inovação dentro deles, né? Eu falo isso porque parece uma coisa trivial, mas eu vou dar um exemplo da iniciativa privada, tá? Uma vez eu trabalho muito com automação, o meu doutorado é em automação de processo, e uma grande empresa distribuidora de veículo disse, olha, Rômulo, eu tenho um gargalo gigante aqui na minha empresa, que o caminhão fica parado 5 dias. Isso é inadmissível. Eu só posso ter o caminhão parado 3 dias. E eu disse, vamos fazer essa reflexão
por onde anda o teu processo? E eu fui entrevistando área a área. Aí, em um determinado momento, a pessoa disse, olha, a nota fiscal, ela vai para o almoxerifado. E aí, o almoxerifado, deixa eu entender. Aí eu falei, seu Zé, por que a nota fiscal vem por aqui? Ele disse, menino, sabe que eu não sei? Eu deixo esse papel chegar aqui, acumula 2 dias e eu mando para frente. Vocês estão entendendo que o gargalo era que, em algum momento, aquele processo do almoxerifado, o setor fazia parte do processo. Não existe mais ele passar por ali. O processo já caducou em algum momento e a gente não fez esse trabalho. Então, simplesmente, não era nenhuma tecnologia que ia resolver o problema desse cliente. Era dizer, olha, nesse fluxo, tira o almoxerifado do meio e segue, que tu vai cair de 5 para 3 dias. Então, esse exemplo se aplica muito na nossa realidade, tá? Exatamente, Ana Lúcia. Conhecer os processos. A gente não faz, pessoal, a diferença de projeto e processo é que projeto é esforço temporário que tem fim. Processo não, ele é cíclico. E se eu não faço monitoramento contínuo nesse processo, talvez aquele processo, em algum tempo, atendeu a população, atendeu o meu cliente interno, e daqui a pouco ele já não atende mais. Aí fica a gente feito super-heróis, correndo como nunca, né? Parece que a gente está enxugando gelo na iniciativa pública, né? Porque a gente não tem recurso financeiro e, às vezes, nem recurso humano. Então, a dica que eu dou para vocês, claro, o gargalo vai depender muito, mas olhe para os seus processos, analisem ele e tente melhorar. E nem sempre tecnologia vai ser a resposta, tá bom? Perfeito. Eu faço mais uma pergunta da servidora do TCE, Adriana. Ela gostaria de saber se ela consegue participar, no caso do TCE, da usina de inovação. Sim, a gente, inclusive, já está em negociação com o professor Rômulo da UFRPE, que é o responsável lá pelo LEB do TCE, para assinar um acordo de cooperação entre o tribunal e a usina, e aí tocar vários projetos em conjunto. Então, eu sugiro aí que ela procure o Rômulo não, o professor George Valença, da Rural, o coordenador lá do LEB do TCE. A gente já está finalizando um acordo para a gente tratar esse desafio que ela está trazendo aí em conjunto. Perfeito. Eu espero que a Adriana venha participar com o Tribunal de Contas dentro desse hub da usina de inovação, que são todos órgãos do Estado de Pernambuco. Eu agradeço demais todos os esclarecimentos que os professores aqui estão dando. Mas eu faço mais uma pergunta, né, que eu penso que irá contribuir bastante dentro desse processo de mudança. Tá? Se os órgãos eles têm essa dificuldade, muitas vezes, de ter uma unidade específica, porque não são todos os órgãos que conseguem ter uma área específica para pensar em inovação, o que é que esses órgãos poderiam fazer, já que eles não têm esse grupo que estaria focado em trabalhar nesse pensamento de mudança, né, de resolver, otimizar os processos, tentar resolver os problemas que aquele órgão está tendo e não consegue melhorar o atendimento ao seu cliente, que é o cidadão, e ele não consegue melhorar e continua no mesmo passo. Então, já que ele não tem essa unidade, qual seria a alternativa? Vocês dão alguma sugestão para esses órgãos que passam por essa dificuldade? Ô Álvaro, só colocando um adendo aqui, eu ia parabenizar a Adriana, né, por querer fazer e querer se inscrever, então eu estou dando a Adriana aqui uma mentoria, basta ela me procurar, para um dia a gente submeter o projeto dela. Dizer para a Ana Lúcia que conte comigo, você sabia que eu vivi um tempo viajando o Brasil todo, mas agora no mundo digital eu quero muito ajudar o meu estado querido, então contem comigo. Sobre essas questões, e tem muito a ver com sua pergunta, eu acredito muito nas pessoas, sabe, Álvaro? Eu vejo que, mas aí é meu lado mais professor, né, que muitos dos problemas têm a ver com formação, e tem a ver com estar junto, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm formação, por exemplo, você é uma pessoa que, estou dando um exemplo, né? Uma pessoa que já poderia inovar dentro do serviço público, mas às vezes não inova porque não está junto de outras que inovam, entende?
E tem outras que não inovam porque não tem formação para isso. Então, eu diria, né, da forma como a gente faz lá a formação dos professores, é que a gente trabalha a formação, e muitas vezes a formação pode ser até naquele modelo de assistir aulas mesmo, prontas, mas, sobretudo, ter um grupo de trabalho onde essas pessoas se encontram e conseguem fazer coisas juntas, né? Porque essa união entre as pessoas é o que, às vezes a gente precisa muito, estar junto. E aí essas pessoas podem se juntar para, por exemplo, otimizar processo, se juntar para, por exemplo, desenvolver melhores ideias, né? E procurar outros que sabem mais do que elas, né? E então eu vejo nesse sentido, é a minha colocação. Perfeito. Eu queria só dar uma comentada. Não, eu concordo com o Genésio. Eu acho que o começo aí e fim da inovação são as pessoas, né? E se você não tiver conhecimento, é muito difícil inovar. Às vezes a gente acha que inovações são só ter boas ideias e tal, e a gente precisa de conhecimento e aprender com quem já trilhou aquele caminho. Inclusive, lá atrás, quando a gente estava pensando na usina, o grande propósito da usina era esse. A gente está nesse rolê de inovação em governo há um tempo. Já coordenei o time de dados do Pacto pela Educação, do Pacto pela Vida, já dirigi o estudo de gestão da CEPLAG e agora estou lá na DEST. Em todos esses momentos trabalhei com inovação, vivendo a dificuldade que é você desbravar esses caminhos. E aí as pessoas que se juntaram para fazer a usina, uma coisa que elas tinham em comum é: vamos evitar que outras pessoas tenham que passar por isso. Vamos ajudar a galera para a galera não ter que abrir os caminhos na marra. Então, se você tem esse propósito, se você quer aprender e tal, a gente pode dar essa ajuda. E um laboratório, ele começa com 1 ou 2 pessoas e vai crescendo mesmo. Ele não precisa ser 5, 10, 20, a organização toda. Tem até um termo que o IGOV, que é uma grande .org de inovação pública, usa, que é o tsunami da inovação. É 1, é 2, quando você vê 3, 4, 5, a coisa escala e a galera segue. Enfim, eu acho que isso é bem importante. Perfeito. Temos outra pergunta aqui de Ele Faz, que é suporte de TI. Uma renovação de um software já existente pode ser usado como um projeto no Prêmio de Inovação Pública e Construção de Futuros? Estagiários podem, na verdade são 2 perguntas, né? Estagiários podem participar? O foco do prêmio é realmente nos servidores, né? Nesse primeiro momento, o foco não está nos estagiários e assim por diante. Evidentemente que a gente reconhece que muitos projetos eles são tocados por estagiários, a participação deles é bem relevante, mas no primeiro momento o prêmio está mais focado em servidores. Quanto à pergunta em si, aí eu trago o conceito de inovação e o ambiente legal brasileiro referendo da OCDE, né? Ele não precisa ser novo para o mundo, ele pode ser novo para a organização. Ele só precisa ser novo ou significativamente melhorado. Então, tudo vai depender do que foi essa renovação, essa modificação desse software e assim por diante. Ele transformou o processo, ele mudou as coisas, ele gerou uma nova cultura, ou ele é a atualização daquele software. E aí eu pego a esteira do comentário do professor Romulo logo no início, né? Inovação e tecnologia, elas têm áreas de proximidade, mas elas também têm áreas de afastamento. Nem tudo que a gente faz com tecnologia é inovação, e nem tudo de inovação precisa de tecnologia. Mas eu aconselho todo mundo a submeter, porque o que eu aprendi, sabe, Álvaro, submetendo para prêmios e vencendo alguns, lá, sobretudo pela CEPLAG, é que você submeter ao prêmio ajuda a organizar a cabeça, ajuda a organizar as ideias. Você está com aquela vivência meio desorganizada, quando vê, você senta ali, escreve o projeto, isso ajuda muito. Uma parte para a inovação é bem importante, que é a gestão do conhecimento, e que várias vezes a gente perde de vista. Quantos projetos legais de inovação em governo acontecem e a gente não conhece, que a gente não senta, não documenta? Então, eu aconselho que tente a inscrição, sim. Perfeito. E para terminar, né, essa temática aqui, ela levaria o dia inteiro, né, porque são muitas perguntas. Mas eu vou trazer a última pergunta de Edivaldo Bezerra, né, que ele pergunta aqui: por que a cultura de inovação é bem mais complexa no setor público?
Fiquem à vontade para os três responderem essa pergunta, né? Que é quase uma afirmação. Eu vou dizer como... Eu acho que é cultura a resposta, sabe? Culturalmente, a gente estava... Pelo menos e onde eu trabalho, e onde eu vivo, a gente não tem um empreendedorismo, parece que é um mito, parece que não combina duas coisas ao mesmo tempo, o público com ser empreendedor. O comportamento empreendedor é mais proativo, quer resolver, e o comportamento de muitos servidores públicos ou de uma outra geração de servidores públicos era um comportamento de não querer resolver problemas, não trazer problemas, querer ter uma vida pacata. E eu acho que a gente está tentando mudar isso com exemplos, né, com atitudes dentro do serviço público ou fora deles, mas dentro das universidades, como professores, como eu e Rômulo. Mas é uma luta, viu? É uma luta porque a cultura, ela ainda existe, né? Ela ainda existe, a cultura. Agora, eu queria mandar um abraço para José Lopes, que é um grande parceiro e também acho que contribuiu para a minha vinda aqui, e dizer que um dos caminhos que eu acredito muito hoje é a inovação aberta, sabe, Álvaro? A inovação aberta, ela trouxe essa possibilidade, né, do governo não precisar... O que é a inovação aberta, né? Dentro de uma empresa, no governo, é você fazer com que o setor de inovação de uma determinada empresa ou do governo não fique restrito às pessoas daquele setor, que o governo possa abrir, que a empresa possa abrir, para que a gente possa colaborar e propor. Então, eu acho que o caminho da inovação aberta é um caminho sem rumo, né, assim, sem volta, né, e vai possibilitar muitos crescimentos e muita colaboração para juntar os inovadores, né, porque eu aprendi que eu não consigo fazer, por exemplo, todos os meus estudantes serem empreendedores, ou todos os estudantes de uma faculdade. Mas para quem quer ser, a gente consegue fazer muito barulho, muita coisa, muita mudança de mundo. Então, a inovação aberta possibilita os inovadores, né, de diferentes estados, de diferentes corporações, de diferentes entidades se juntarem, né? Isso é muito bacana. Perfeito. O Rômulo gostaria de contribuir. Eu concordo com as palavras de Genésio. Eu acho que o ponto crucial chama-se cultura mesmo, né? A gente não tem essa cultura, inclusive de velocidade, tá, Álvaro? Eu também entendo que tem até concordo com o que o Hugo falou, né? Nós temos diretrizes, regras, compliance, algo que temos que levar em consideração, isso é fato. Mas isso, na minha visão, ainda que é o grande ponto-chave e a discrepância da iniciativa pública e privada, né? A rotatividade da iniciativa pública, claro, porque a legislação é bem mais simples do lado de lá, mas é muito mais rápido, né? Eu dou até um exemplo, se a gente for pensar aqui, Genésio, na academia, né? Para você mudar um projeto pedagógico de curso, você gasta uma energia para colocar uma disciplina. Aí, quando você olha para a iniciativa privada, a cada semestre o cara está com cadeiras mais novas, né? Aí fica a gente vendo modelos tradicionais de 2005 ensinando porque você não pode, porque a ementa tem que passar no seco, entendeu? O nosso fluxo, ele é muito burocrático. Então, eu acho que são duas coisas. A gente precisa ter a cultura inovadora, isso dentro da gente, e acelerar o nosso processo de mudança, né? Então, é muito passo a passo, é engessado demais. Eu entendo que tem coisas que fazem sentido e tem que ter, mas tem coisas que a própria inovação, né? Então, acho que foi até a própria Ana Lúcia que falou bem, o nosso SEI, né? O sistema de tramitar documentos, né, eletrônico de informação, isso já é uma grande evolução do governo, né? A gente começar a tramitar documentos, assinar digitalmente, né? Porque até então, se fosse pegar alguns anos atrás, a universidade, se queria levar um papel, um ofício da reitoria que é Recife para Petrolina, teria que pegar um carro, pegar um motorista, até chegar lá, né, para o papel físico e ter essa assinatura. Então, acho que a gente está despertando para esse novo mundo, que já é uma realidade, né, de acelerar as nossas informações. Então, se a gente pega uma cultura inovadora com processos mais ágeis, aí sim a gente facilita a inovação na esfera pública. Perfeito. Eu concordo também. A Lúcia colocou, a pandemia impulsionou esse processo, né? Vamos passar, Hugo.
Não, Márcia, eu concordo também. Eu queria deixar uma sugestão de leitura, que é o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Ela é uma das pessoas que começaram a inovação no setor público, uma economista italiana radicada na Inglaterra e que lidera o processo de inovação lá na Inglaterra. E mostra justamente como é que a gente pode sair um pouco esse dilema de que o Estado ele é lento, de que o Estado ele é rígido e assim por diante. E é uma leitura que eu acho que deveria ser obrigatória para quem é servidor, porque mostra bastante a cabeça para a gente pensar um Estado diferente. Claro que dentro sempre das limitações, do que é legal, etc., mas pensar um Estado diferente. Eu acho que tem uma coisa aí que está por trás da mentalidade de tudo isso que o pessoal falou, que é, às vezes, as crenças autolimitantes, né? O professor Romulo falou, a gente gasta tanta energia para mudar a ementa, aí a gente já sabe que vai gastar energia na burocracia, às vezes, não, já nem vou tentar. E aí eu acho que... Tenta, né? Eu já vi vários colegas assim, eu já estive nessa posição algumas vezes, não, deixa isso para o próximo ano, deixa isso para o próximo e tal. E esse livro me ajudou a abrir a cabeça. Eu só queria agradecer e também mandar um abraço aí para muita gente querida no chat que comentou. E, enfim, agradecer mais uma vez o espaço e dizer que a gente está aí à disposição para próximos encontros. Eu acho que foi muito rico, muito bom. A gente falou de vários pontos importantes. Depois até vou rever a live para conseguir pegar tudinho direitinho aí, todas as informações foram passadas. Eu vou agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com 3 professores que têm um know-how muito bom nessa área de inovação. Eu espero que todos que tenham participado tenham aproveitado bastante esse conteúdo aqui, muito enriquecedor e necessário, né, porque a transformação pública, o governo digital, isso é necessário para que a gente possa melhorar cada vez mais o serviço ao cidadão, né? E venho, mais uma vez, reforçar que a gravação desse debate aqui, desse evento, vai estar disponível no canal oficial do Cefosp. Então, vocês podem, os que participaram, enviar para os seus demais colegas aí de serviço público, que é muito interessante, todo servidor assistir essas colocações aqui para mudar o mindset, né? Para que a gente possa não só ser um servidor público, mas ser um empreendedor público, né? Trazendo as mudanças necessárias. E deixo aqui, para finalizar, as palavras aos professores para fazer os seus agradecimentos. Cefosp, Ana Lúcia, toda a coordenação do Cefosp, muito obrigado por essa janela aqui para que a gente possa trazer essas inovações. Palavra com vocês. Não, eu queria dizer que, primeiro, apesar da gente reclamar, porque todo empreendedor gosta e quer as coisas mais ágeis, mas eu queria dizer claramente que eu tenho viajado vários estados e posso dizer que Pernambuco está à frente, né? Está à frente com essas iniciativas que a gente tem feito, o Porto Digital, agora a Usina de Inovação, quer dizer, a gente tem um povo muito rico, um povo muito inovador, e a gente está muito de parabéns, a gente está à frente aí. O próprio Cefosp também já é um exemplo, né, de caminho a ser dado, algo que a gente não vê um celeiro assim tão forte quanto a gente vê em outros estados. Tanto é que quando a gente tinha uma Campus Party aqui, era considerada a melhor Campus Party que tinha, porque as pessoas, quem faz a Campus são as pessoas, né? Então, isso é um primeiro ponto. E um segundo é que eu queria dar uma dica para quem é servidor público e quer empreender, que foi algo que eu usei para mim, né? Chegou um momento que eu estava bastante incomodado, muito travado, não conseguia fazer com que meus projetos fluíssem, e eu tomei uma decisão, né? E a decisão foi o seguinte: eu não vou pedir licença, eu vou pedir desculpa. Então, é uma coisa simples, não peça licença, peça desculpa. Porque toda vez que você vai pedir licença, alguém vai dizer não, a regra vai dizer não, o cara vai dizer que o carimbo vai dizer não. Mas se você for para frente, fazer suas coisas, e depois você vê o que é que de fato, na realidade, não pode, às vezes é muito poucas coisas que não pode, entende?
Sim, então, quando eu passei não peça licença, né, peça desculpa, a minha vida de empreendedor, ela fluiu muito dentro do setor público. Então, fica essa mensagem, eu vim agradecer ao Cefosp, agradecer a estar aqui com o Hugo, com o Rômulo, com você, Álvaro, e também estou muito feliz, assim, por ver que Pernambuco está evoluindo, isso é o que mais deixa gratificante. Abraço a todos. Agradecer, né, pessoal, passar aqui rapidinho, só dizer que, primeiro, parabenizar o Cefosp, né, por essa iniciativa brilhante. Eu acho que a gente fica muito feliz enquanto funcionário público, ver que nós, da iniciativa pública, estamos buscando, né, qualificação, aperfeiçoamento, inovação. Então, deixo aí o meu agradecimento a todos vocês. Um grande abraço ao meu amigo Zé Lopes aí, pelo convite também de estar aqui, tá? E dizer que a gente fica muito feliz em estar vendo, e concordo plenamente com o que o Genésio falou, Pernambuco aí, né, nessa vanguarda do movimento de inovação. A gente sabe que tem muito que percorrer, mas estamos evoluindo, né? E aí, parabenizo também a Hugo da usina, né? A própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está muito participativa, né? As próprias Secretarias de Educação, Saúde, de Administração, a gente está vendo esse movimento, essa atmosfera dentro de Pernambuco, isso é muito importante, tá? Então, parabenizo vocês pela iniciativa de estar aqui compartilhando e agradecer, né? Sempre bom estar junto de amigos, né? Falando sobre inovação, sobre melhoria e, acima de tudo, né? Impactando a vida das pessoas, tá, pessoal? Então, fico totalmente à disposição para quem sabe outros momentos, outras conversas, tá bom? Então, parabéns a vocês e um grande abraço. Bom, finalizando, agradeço aqui aos três, certo? Por esse momento, que eu espero que não seja o único, ele se repita outras vezes. E um abraço a todos.